Boa noite. Então, hoje a gente vai entrar num outro contexto, né, de algumas palestras que eu dei, né, nas últimas vezes, mas na verdade ela complementa, né, melhora um pouco do que eu vim falando nas outras palestras, e esse, na verdade, ela é um entendimento melhorado, né, do que eu vim trazendo, e a gente vai falar hoje com base, né, no livro O Espiritismo e o Tempo. É um livro que traz um pouco a cronologia da humanidade, mas aqui eu não vou falar só dele, né, eu vou estar englobando um pouco de alguns temas que a gente viu nos livros da Joana de Ângeles, da Gênesis, né, algumas parábolas de Jesus, algumas questões do livro dos Espíritos, né, e algumas referências filosóficas que a gente tem, né. Então aqui o objetivo também, além de trazer um pouco do entendimento do que na doutrina dos Espíritos traz, né, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, né, ele também mostra um pouco da simbiose do processo, né, a correlação entre as coisas. E é uma palavra que eu sempre associo ao seu ético do todo, né? Então, todo, aí então a gente entender este todo, né? Então, aqui traz um pouco desse entendimento, que é o seguinte: nesta palestra, então, vamos aprofundar e entender a tríplice espírita, né? É algo que, desde que eu comecei a estudar a doutrina espírita, isso me interessou bastante, né, no sentido do porquê, né, essa tríplice, como que é este conceito, enfim. E as coisas, né, não é o acaso, né, eu acredito, o acaso, a gente acha que é o acaso quando a gente não se compromete com algo, né, então a gente vai se levando ao caso, mas na verdade, eu cada vez mais venho descobrindo, né, em mim, né, essa necessidade de trazer este conhecimento, né, nas palestras, para que eu possa expressar aquilo que eu estou estudando internamente, né. Então, a tríplice espírita, a partir de conexão com outras visões, né, compreendendo a partir do mesmo conceito aplicado para outras fases do momento da humanidade, né. Então, contextualizando no processo aplicado nesses estudos, falamos das Gênesis espíritas, focando no desenvolvimento do planeta e nos seres habitantes, passando pelo desenvolvimento da inteligência e do comportamento, fazendo uma análise com base em alguns livros da Joana de Ângeles, por exemplo, A Plenitude, né? Que eu até falei, não sei se alguns de vocês aqui estavam em algumas palestras, quando eu trouxe um pouco da questão do altruísmo, né? Então, em uma das palestras lá no Indivíduo do Universo, eu mostrei a trajetória, né, da psique humana até que chega no altruísmo. Então ele passa por vários processos, né, de provações, de dificuldades, de conquista, de sabores e dissabores, até chegar num grau de evolução. Então, na introdução, a compreensão do universo e da vida não pode ser simples, pois o objetivo dessa compreensão é extremamente complexo. Encará-lo através das ciências equivale a vê-lo apenas de sua aparência exterior, ou seja, material, uma aparência materialista, quando observamos algo a partir só da ciência, a realidade física no caso, né? Reduzi-lo a um sistema filosófico é submetê-lo aos caprichos da nossa interpretação, a realidade representativa mental, ou seja, aquilo que vemos apenas do nosso ponto de vista. Sentido por meio de uma síntese estética conceitual e emotiva de ordem mística e, portanto, religiosa, sem as necessárias relações anteriores, recaindo no fideísmo dogmático. Então, aqui a gente entende o porquê da tríplice espírita, que é a filosofia, a ciência e a religião. Então, está aqui. Então, temos uma primeira tríplice, que é Deus, Espírito e Matéria. Deus, Espírito e Matéria, é isso.
Aí temos, dentro da filosofia espírita, a religião, a ciência, né, e a filosofia, então embasada por outras filosofias, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então temos aqui o espírito, o perispírito e o corpo, e dentro desta estrutura a gente tem um detalhamento que é o espírito, o corpo mental, que é a nossa mente, aquilo que a Joana de Ângeles nos traz um pouco, né? Então o perispírito, o duplo etéreo e o corpo físico. Tá? Então aqui é uma primeira tríplice que dá a base fundamental para a gente evoluir e conectar todas as coisas, né? Então na tríplice espírita as funções da consciência são consideradas como tríplice por Kant. Então Kant é um filósofo, né? E aí eu vou passar um pouco mais aqui quem foi Kant, mas basicamente ele desenvolve uma filosofia com base em pedagogia, né? E aí vem outros estudiosos que dá continuação no pensamento kantiano, né? Temos primeiro as funções teóricas, que nos permitem elaborar com os dados sensíveis uma concepção do real, depois as funções práticas. Então, nessa parte, nas funções teóricas, nós temos as questões que nos conectam com a emoção, né? A gente vai ver um pouco mais à frente, eu vou detalhar isso, mas que traz o campo da emoção, aquilo que ainda é empírico para nós, né? As funções práticas que estabelecem as nossas relações com os objetivos. Então, aqueles objetivos que temos como conhecimento. Então, os objetivos, e aí a gente vai aprofundar nisso aqui, eles são mutáveis. E é o conhecimento básico que a doutrina espírita nos traz, quando ela também fala das reencarnações. As funções práticas que estabelecem nossas relações com os objetivos, permitindo-nos interpretar a realidade concebida e estabelecer as nossas normas de ação e de conduta, ou seja, os nossos valores. E por fim, as funções estéticas, que permitem a simbiose sujeito-objetivo à função racional do homem com o duplo objetivo mundo-vida. Ou seja, criamos os nossos valores, fazemos associação estética externa mundo-vida. Então, Kant, filósofo alemão, um dos pensadores do iluminismo no século XVIII. A experiência, então aqui é alguns dos pensamentos dele, né? A experiência é a origem do conhecimento. Como que a gente tem conhecimento sem experiência? E por isso que se fala do todo. Essa experiência não necessariamente é nossa, né? Mas o conhecimento de outro, que nos dá a base lá dos dados sensíveis, que a gente pode apurar, e aí a gente entra nesse contexto aqui que Kant traz. A partir disso temos a liberdade e a autonomia da vontade, os princípios necessários da moralidade. Ou seja, não é o todo, mas a gente vai no processo de evolução disso. O relativismo crítico, e aí são outros filósofos, né, que continuaram este pensamento, que continuaram essa filosofia, esse racional. Com Octavio Henry e René Humbert, abriu em nossos dias as perspectivas dessas compreensões dialéticas da consciência. Nessa fecunda corrente neokantiana do pensamento francês atual, de que Humbert se fez o corifeu do plano da filosofia pedagógica. Então aqui a gente começa a ter um instrumento pedagógico para desenvolver essas experiências com uma consciência mais apurada, com uma organização mental. E aí eu pergunto aqui, como que foi feito o trabalho da obra de Kardec? Podemos encontrar a explicação da filosofia da natureza na tríplice do Espiritismo. Então é aí onde as coisas começam a se conectar nos processos da linha do tempo e olhando sempre de um tríplice aspecto conforme ela se evolui. Assim como o homem individual, para atingir a plenitude do seu desenvolvimento de consciência, como Joana de Ângeles traz para a gente,
deve realizar a síntese estética das funções teóricas e práticas da consciência, ou seja, aqueles conhecimentos que a gente adquiriu, a gente externalizar. É igual eu estou fazendo aqui com vocês, adquiri um conhecimento e estou passando. Atingindo a concepção religiosa do objetivo mundo-vida, assim a coletividade humana. Então aqui, atingindo a concepção religiosa do mundo-vida. Ou seja, esse processo aqui, ele nos leva de uma forma consciente, dentro do que a ciência nos traz de entendimento do nosso processo evolutivo, um encontro mais racional, o que a doutrina espírita chama de fé racionalizada, do encontro às leis divinas, e assim entendendo o que Jesus nos traz e nos aproximando de Deus de uma forma mais consciente e pedagógica, sistematizada. Tá? Assim, a coletividade humana, no seu desenvolvimento cultural, terá de atingir a síntese da sociedade de consciência. Ou seja, a gente desenvolve um indivíduo, um grupo, e esse grupo desenvolve a sociedade. É aí que a gente começa a entrar nos raciocínios que o Chico Xavier nos traz sobre a evolução planetária, a transição planetária. Se a gente analisar, e aí a gente vai ver mais à frente, essa linha do tempo, ela aconteceu. É que a gente não nos conecta com isso, que são um pouco de informações, né? Então passamos a desenvolver aquele ser individual que a Joana de Anjos nos traz no seu processo afetivo, ou seja, eu vou explicar mais para frente, mas aquilo que nós nos conectamos, vamos nos desenvolvendo em contato com o ambiente, em contato com a natureza. Na abolição, nós temos essa criação, essa construção de valores internos, do que na doutrina espírita chama o meu eu superior. E a inteligência é quando a gente processa isso e externaliza. E aí a gente tem todas essas pirâmides em conexão na linha do tempo e em processo de evolução. Então ela fica mais ou menos assim. Então Hamilton é um tradutor de filósofos gregos, né? A base de toda a ciência filosófica humana está nas filosofias gregas. Então ele traz o pensamento kantiano e desenvolve um racional crítico, ou seja, é um processo crítico, é o questionário, né? Que a doutrina espírita sempre fala dos nossos processos mediúnicos, como o Antônio Dias traz aqui, como um pouco da palestra que o Conrad fez na semana passada, quando fala de obsessão. Então está dentro desse contexto quando a gente vai em um processo de evolução. Então temos Humbert, um historiador, e ele escreveu sobre o iluminismo no século XVIII. Ou seja, ele, se eu não me engano, ele é do século XIX, se eu não me engano, no final de 1800 alguma coisa, e morreu em 1920. Então ele traz essa visão um pouco mais dentro do contemporâneo ali do século XIX, onde a gente tem a evolução também da doutrina espírita. Então a gente vê a fusão das coisas e dos pensamentos, né? Então o pensamento dentro da tríplice, né, kantiana, na evolução dela por Humbert, a gente tem então os propósitos, né? A intenção no seu processo afetivo. Na evolução, isso aqui, os valores têm que estar aqui, né? Então na abolição a gente tem um cognitivo, né? Que a psicologia, a psicanálise, enfim, explica muito sobre isso. O desejo, você processa isso e tem uma decisão, né? Então, dentro da tríplice de Deus, Espírito, Matéria, dentro da tríplice do Espiritismo, a gente vai conectando e descendo. Por quê? Joana de Ângeles traz a individualização do ser. Então, quando a gente fala de reforma íntima, ela está dentro desse sistema. Só que a reforma íntima, ela acontece também com base na reforma moral. E a proposta não é fazer reforma moral. A moral, ela vai evoluindo conforme a evolução da sociedade na percepção de todo esse contexto histórico. E a gente faz o nosso processo de reforma íntima, por quê?
porque existe um dado, temos uma experiência, vamos naquele dado, lemos e entendemos e passamos nesse processo para nós. Então, a reforma íntima. Tá? Então, vamos lá continuar. Então, quando a gente fala dos 5 horizontes, então primeiro eu cheguei no fim para falar um pouco do começo. Então, esse livro, O Espiritismo do Tempo, ele explica um pouco desses horizontes nesse aspecto. A gente tem a questão primitiva, os primatas da caverna, onde o Deus podia ser uma árvore, porque ele estava limitado a um pequeno espaço. Ele não vivia em grupo. Ele era um ser como outros animais irracionais, mas ainda num processo intelectual um pouco maior. Então temos o horizonte agrário, onde este ser primitivo evolui, e vamos pensar aqui, trazer algo mais simples. Ele mora na caverna, ele planta, em vez dele primitivo ir buscar na natureza, onde ele tem mais dificuldade de brigar com outros animais, para, conseguir um coco. Aqui, no processo agrário, ele descobre o que ele pode plantar próximo dele, para que ele possa se alimentar e beber, e ter um processo de alimentação, ou seja, um processo mais individual. Aí a gente vai para isso aqui, e aqui a gente tem o seguinte: neste processo agrário, ele começa a ter as dependências daquilo que ele descobre que ele pode fazer, e ele começa a pedir ao Deus do sol, ao Deus da chuva, e isso vai evoluindo como a gente tem, os povos indígenas. Então começa a se desenvolver um processo intelectual e espiritual, ou espiritualista dele, que algo soberano a ele pode lhe auxiliar no seu processo do dia a dia. Então ele começa a se desenvolver num processo orgânico e natural. Num processo agrícola, ele sai do agrário e ele começa a ter a sua família, a desenvolver os seus, que a gente chama hoje de família. Então, basicamente aqui, esse processo ele é ampliado, ele é melhorado e é criado mecanismos de produção. Então, a gente começa a ter aqui um processo intelectual mais apurado, e isso vai se evoluindo. Ou seja, também esse processo da religião começa a nascer um pouco aqui. Vamos imaginar uma divisória aqui, e o processo de religião começa a nascer um pouco aqui. Quando a gente olha nas histórias, de outras doutrinas, de outros conhecimentos, a gente aprofunda mais nisso aqui, tá? Que não vem ao caso no momento. Então a gente passa por esse processo de evolução agrária e a gente entra no horizonte civilizado, que aí a gente tem lá no processo medieval, com o crescimento e o entendimento da sociedade, começa a se pensar nos processos, como a gente tem lá na filosofia grega, do processo da democracia, enfim, a gente entra em outros sistemas. Isso se organiza, a gente começa a organizar pensamentos sobre religião, sobre filosofia, e assim vai apurando. Bom, esse livro aqui, ele traz uma explicação muito interessante nesse processo espiritual, tá? Que aqui eu trouxe só para vocês compreenderem. Então esse é um aspecto científico, mas na verdade esse livro ele traz todo esse processo aqui. Então quando a gente pega a Gênesis, pega essa leitura, faz esse entendimento, a gente consegue entender a linha do tempo da evolução espiritual, vamos dizer assim, de todos esses horizontes e povos. Quando a gente entra no período espiritual, a gente entende o seguinte: que Deus está em nós, não está nas coisas e não está no coletivo. Não existe dentro da humanidade, claro, existe Jesus, que ele é o nosso modelo, mas aqui nos mostra o seguinte: nos desenvolvemos primitivos sozinhos e vamos continuar nessa trajetória para sempre, é o infinito. Então, quando a gente olha a natureza humana, a gente percebe que somos seres individuais, que nós aqui
começamos a entender o que a doutrina dos Espíritos nos traz, que eu sou o responsável por mim. Porém, temos as bases dessas experiências que eu falei lá atrás, para podermos nos desenvolver. Não estamos sozinhos. Então, estamos em grupo porque somos seres relacionais. Temos a literatura, como o Conrad falou na semana passada, né? Cultura. Então, temos a literatura e as ferramentas necessárias para a gente atingir o processo de regeneração planetária. Ou seja, todos esses horizontes, e hoje a gente está aqui nesse horizonte espiritual, mas ainda estamos no horizonte civilizatório e temos no nosso primitivo, no nosso inconsciente, esses processos que fomos passando aqui em outras vidas, né? Então, isso é ciência. Temos história, temos arqueologia, temos uma série de coisas que nos mostra essa caminhada. Precisamos conectar tudo isso para entender de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Então vamos lá. Bom, alguns pontos do desenvolvimento do horizonte, né? A história mostra ao homem o tamanho do conhecimento pela experiência. Kant diz: o homem precisa primeiro conhecer para depois agir. Este pensamento se conecta ao PPR que o Antônio Dias fala, que é o pensar, perceber e reagir. Eu acredito no seguinte: na evolução do PPR, a possibilidade do PPA, perceber, pensar e agir. Porque se eu já tenho um conhecimento de um dado, já tenho uma experiência, eu consigo agir com a inteligência, naquela tríplice aqui, que a gente falou. Eu passo por um processo de evolução e tenho uma ação mais consciente, tá? E também ela mostra o seguinte: podemos ter uma situação, uma experiência, uma vivência numa situação nova, ou seja, sei lá, tinha um emprego, mudei de outro emprego, posso passar pela mesma experiência no outro emprego, mas com pessoas diferentes. Aquilo, agir, não está no ambiente, está em mim, em perceber que aquilo pode voltar a acontecer pelo comportamento da pessoa A, B ou C. Eu pensar de forma estratégica, inteligente, como eu vou fazer isso e agir de uma forma mais inteligente, com inteligência emocional. Eu mesmo tive essa experiência. Eu revendo ontem a palestra, eu lembrei que eu tive essa experiência. E isso é muito legal, né? Então, por isso a importância de considerar na história individual, ou seja, as relações dos antepassados, tomando consciência da família que está, para poder alterar alguns valores e personalidade. Então, temos uma família, existe uma história, podemos entender essa história e mudar esse trajeto da família. É para isso que nos encontramos enquanto família e passamos neste processo. Nesse sentido, é sublinhada a palavra valor, desenvolver valor. Valor, ele é mutável, a gente muda. Então, o valor não é uma questão de ser julgado, ele muda, é experiência. E passamos a ter consciência em mundo. O desenvolvimento está no viver experiência e depois no conhecer e compreender. Então, vivo e depois eu compreendo aquele processo. Todos nós passamos por isso. O eu, tanto dito na doutrina dos espíritos, ou espírita, nada mais é do que o domínio progressivo do instrumento físico da manifestação, que é o que em palestras anteriores a gente viu das sensações, dos sentimentos, né? Todas essas reações orgânicas que temos, tudo isso nos ajuda a compreender e evoluir. Então, o que Emmanuel traz? Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. A consciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é um ângulo divino que liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo de investigações humanas, doutrina espírita, né? Como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade no aspecto religioso. Todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus. Ou seja, nesse processo que falamos atrás, a gente começa a entender melhor também os Evangelhos de Jesus.
restabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. E aí a gente tem algumas análises aqui. A questão 617 é do Livro dos Espíritos, da lei divina ou natural. As leis divinas, que é o que compreende o seu âmbito, concerne ou em alguma coisa, ou não somente ao procedimento moral. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda a prática, estuda e pratica as da alma. Né? Então é naquela compilação que a gente construiu ali. Dado é o homem aprofundar umas e outras. É a mas em uma única existência não lhe basta para isso. Né? Então aqui Kardec mostra o porquê do processo reencarnatório. E quando a gente olha para a história, realmente em uma vida não é possível. Né? Então Kardec, efetivamente que são alguns anos para a aquisição de tudo de que precisa o ser, a fim de considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. É aquilo que eu mostrei lá. E olha, está na questão 617 do Livro dos Espíritos. É outra fonte. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar, ainda em mais forte razão, ou será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Então ele complementa aqui. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência, as outras dizem respeito especialmente ao homem, considerando em si mesmo as suas relações com Deus e com seus semelhantes. É o que a gente viu lá atrás. Contém as regras da vida e do corpo, bem como as da vida e da alma, são as leis divinas. Então, quando a gente entende aquilo que está lá atrás, a gente compreende isso aqui um pouco melhor e conseguimos nos colocar, fazer parte do todo de uma forma consciente. Então, na questão 627, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem: Jesus empregava miúde na sua linguagem alegórica e parábolas, para que falava de conformidade com os tempos e lugares. Então, as parábolas eram ditas conforme aquele tempo. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. É o que a gente viu lá no processo de Kant. Muito necessário é que as leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que praticam, que é aquele processo de evolução. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância, para que todos possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem de que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, que é aquilo que a gente falou, o meu afeto dentro daquele triângulo, sem falsear o sentido de uma lei toda de amor, porque mudei a minha perspectiva, a minha experiência. Então, Jesus disse: não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento às leis de Deus. Em verdade, eu digo a vocês que o céu e a terra não passarão antes que tudo que esteja na lei seja totalmente cumprido. Então é isso, o ser cumprido é que nós tenhamos consciência deste processo, né? Então, conclusão: a harmonia do todo dinâmico por passarmos por todos esses processos mais de uma vez, onde se agrega o pluralismo, que não sobre a Trindade, mas no desenvolvimento da integração das trindades relacionadas. Com isso, acrescento mais um racional para buscar a compreensão do todo dinâmico, que é: Deus não vem até nós, é nós que vamos até Deus.
Então aqui tem uma regrinha, né? Não vou detalhar ela por causa do tempo, mas aqui tem uma regrinha, são várias tríplices, né? No processo de Deus, no processo do Espírito, da religião. Aí temos a teoria, né? A consciência com a prática e a estética, e assumimos o nosso eu individual a partir dos processos afetivos e volição inteligente. Lembrando que isso é dinâmico e constante, e um interligado ao outro, tá? E o objetivo final dele é isso, nesse processo aspiral, espírito se conectando a Deus, mas sempre numa regra de nós subirmos até Ele. Então, com o entendimento a partir da consciência e reflexão consciente, coloca a ciência na pirâmide da religião e a filosofia na base para que a compreensão consciente da ciência divina sobre os pilares da ciência espírita. Nesta proposta, a reforma moral, com a adoção de metodologia e pensamento filosófico, temos a cultura e, com isso, o entendimento para a reforma íntima. A pergunta a se fazer individualmente: como realizar a reforma íntima sem consciência? Sobre os pilares vistos e conhecidos. Como sair da automatização do sistema materialista e seguir os caminhos para se aproximar a Deus, né? Então aqui temos a conclusão do PPR, a do PPA que eu coloquei. A partir dessa reflexão sobre a unidade que se completa, passamos neste processo a partir do horizonte primitivo, onde desde a primeira palestra indivíduo do universo estamos refletindo sobre a programação evolutiva, nos conectando com a matéria elementar primitiva orgânica, onde o homem começa a se desenvolver, conforme os horizontes vistos anteriormente, como agrícola, utilizando das matérias orgânicas a partir do fim. Eu já falei um pouco desse processo, mas é isso. Aqui eu faço a conexão deste processo, desses horizontes, né? Então, por exemplo, eu faço aqui a referência da era medieval, onde a gente tem um desenvolvimento mais acentuado da Igreja Católica, por exemplo, e tivemos aquelas questões das perseguições, da Inquisição, né? E assim por diante, tá? Então, a conclusão aqui para fechar é o seguinte. Então, ciência, religião e filosofia, e Deus o Criador, sempre vai estar no meio desse processo. Ele nunca é parte externa desse processo. Todas aquelas pirâmides que eu mostrei anteriormente, elas circundam em torno de Deus o Criador, que são as leis divinas, tá? Então, temos aquele processo que eu falei, e aí o objetivo disso, o resultado disso, o que é? Qual é este resultado? Saímos de alguma sombra, saímos de algum processo que nos prende, de algum sofrimento, saímos de alguma amarra, que muitas vezes procuramos uma casa espírita para receber o auxílio para que nós possamos nos libertar. Mas vamos perceber, quando a gente vai a uma casa espírita, a uma igreja, seja o que for, a gente vai procurar o auxílio, sim. Mas aquele auxílio que a gente vai procurar, a gente tem que entender estes processos, que são aquelas sensações orgânicas. E essa narrativa aqui que eu trouxe para vocês, de uma forma muito resumida e simples, tá? Eu não sou nenhum filósofo, né? Apenas pelas experiências que tenho, este assunto me conecta, né? E com base nisso eu estou desenvolvendo meus valores. Então, nós temos a oportunidade de adquirir este conhecimento, ser amparado por uma casa espírita ou por qualquer outra religião, mas também assumimos aquela sombra, como Joana de Ângeles traz, que é nós, para podermos nos libertar, voar, sairmos de algo que nos aprisiona e aí a gente ter a liberdade. Então, o objetivo de tudo que eu venho falando nos últimos tempos, eu só tenho uma síntese: entender o que é a liberdade. Porque são sentimentos que a gente não tem de forma constante. A liberdade e o amor, isso é variável. E a doutrina espírita fala muito sobre isso para nós. Mas eu acredito, e ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu entendo que quando a gente olha a história das coisas e a história nossa, de onde estamos, a gente consegue nos conectar neste processo, entender aonde nós estamos de toda essa cadeia evolutiva humana. O objetivo é esse.
e aí a gente poder nos libertar, porque a liberdade ela é uma premissa individual nossa. A Joana de Ângeles fala isso, tá bom? Então é isso, quero agradecer a todos, não sei se eu passei do tempo, né? Passei um pouquinho. Tá? Então obrigado, desculpa aí pelo horário, mas é isso, boa noite. Obrigada, Gabriel, pela linda informação, maravilhoso conhecimento, né? Somente o conhecimento é que nos liberta.